Andrei. Ó. Parece que Opa! é o cara mesmo, Temos assumiu. titular, então. Rafinha, que não jogou na última partida. Diego Costa Arboleda, dupla de zaga que o Rogério Ceni tem gostado. E Reinaldo. Ó. E aí, o de sempre. Não tem volante? Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Gabriel Sara. Olha só o Cotia, hein? Nicão, que na última partida entrou no meio do jogo, ou Alisson. Toca no Caleri, que é gol. E Marquinhos, que também entrou bem, Toca vem que é entrando gol bem também. nos últimos jogos, fez gol nos jogos aí, jogada de gol. Ou o Rigoni, que vai mal, vem mal. Será que é isso aí, Arnaldo? Eu acho pouco provável, porque a gente não consegue acertar, né? Por que eu fiz a comparação com o Paulo Souza? Porque a gente sabe que a estrutura é exatamente essa. Mais até do que o time do Paulo Souza. 4, linha de 4, 3, tripé, como o Rogério gosta de falar, tripé no meio, 3 atacantes. Só que aí só 3 jogadores começaram as partidas até agora, todas elas. O Rigoni, o Gabriel Sara e o Alisson. E o Rogério, na última entrevista, falou que esses caras, eles vão precisar descansar. O Rogério fez assim, pra ele, a gente fica falando, pré-temporada tá valendo, ele fez um recorte até esse jogo contra a Inter de Limeira. A partir de domingo, acabou a brincadeira, né? E digamos que a primeira parte, sem a brincadeira, o São Paulo não foi bem. Conseguiu 2 vitórias. A partir de domingo é Santos, na Vila, primeiro clássico. Aí tem o Campinense, mata-mata da Copa do Brasil. Depois tem Corinthians, Palmeiras e aí acabou a brincadeira. Aí, né, não... Esse é o último jogo que dá para fazer experiências, né? Não que ele não continue mudando, porque acho que é o estilo dele. Mas é rodízio. Então eu acho que essa formação aí, ela até tendo o jogo de domingo contra o Santos também joga hoje contra o Mirassol, eu acho que ela vai ter, digamos, uma ideia para começar esse jogo e outra para começar o jogo com o Santos. Não serão os mesmos jogadores. Não digo que os mesmos 11, mas acho que ele vai 5 ou 6 diferentes hoje em relação ao de domingo. Então acho que ele não... Eu imagino que ele vai mexer um pouco mais até. Então a defesa total Rafinha em relação ao time que jogou contra a Ponte Preta, talvez ele coloque o Miranda um pouco, tire o Reinaldo, coloque o Wellington. Enfim, ele tem algumas coisas aí a mexer. O Marquinhos, que foi digamos, o responsável pelos gols do São Paulo, das vitórias dos últimos 2 jogos, pode até começar jogando, tendo uma oportunidade. Hoje tem São Paulo e Inter de Limeira. O time do Rogério tenta a 3ª vitória seguida. Para isso vai contar com o menino que em campo tá soltinho, mas na hora da entrevista ainda precisa de um incentivo. Na hora de falar, ele ainda é um pouco tímido, mas os companheiros estão ali para ajudar. Tava muito confiante, tinha certeza que ia... Fui muito feliz nos 2 jogos, tive a oportunidade. Passando quieto, passando normal, vamos falar que ele tá falando bem, Marquinhos tem só 18 anos e estreou no time principal do São Paulo no ano passado. Em 2021, ele também fez o primeiro gol como profissional, para a alegria dos meninos de Cotia. Marquinhos é um ótimo menino, bom de se trabalhar todos os dias, precisa desenvolver principalmente a tomada de decisão final. É um jogador que tem força, arrasto, isso ele tem realmente, mas ainda tem uma margem muito grande de evolução. É jovem, vai precisar amadurecer, tentar evoluir a cada dia. Neste Campeonato Paulista, ele tem sido um dos símbolos da base do São Paulo. Marquinhos está entre os 9 jogadores formados em Cotia que já jogaram na competição. Uma aposta de Rogério Ceni, que tem dado certo. A gente está conseguindo bem fazer o que o professor Rogério pede, que ele pede pra gente nos treinos, a gente está conseguindo propor no jogo. O Marquinhos foi fundamental nas últimas 2 vitórias do São Paulo, contra o Santo André e a Ponte Preta. Em apenas 23 minutos em campo, ele fez um gol e deu uma assistência. E hoje pode até ser titular contra a Inter de Limeira. Isso porque Rogério Ceni deve manter o revezamento no time. Marquinhos é opção na vaga do Rigoni e tá querendo mostrar ainda mais futebol. Tenho certeza que a gente vai crescer muito a cada partida e pode ter certeza que virão muitas vitórias pela frente.
Ponto aqui, Rogério Ceni. Rogério Ceni foi muito cobrado. Eu, inclusive, dizia, não tá fazendo o São Paulo jogar. Pra mim, ainda não está fazendo o São Paulo jogar, mas recuperou. 2 vitórias. Foram 2 vitórias. Dá um pouco de tranquilidade. E além disso, que o torcedor do São Paulo abraçou muito o Rogério, é que ele expôs, né, Bruno, os problemas do São Paulo. Que ele é o que o torcedor do São Paulo fala. É o único cara que tem bagagem e costas quentes pra aguentar o rojão e vou bancar. Eu vou brigar contra o sistema. Publicamente ele falou do departamento médico de uma piscina com água, mas Sim, tem problemas mas maiores. ele expôs problemas e outra. Ele deixou claro, se não melhorar eu vou embora. Ele chegou a falar no início do ano que ele poderia ir embora. Ele não, merecia. Mas ele também. Ele também nos pode bastidores parecer, deixou claro. Pô, porque a piscina e tal. O time tinha que se deslocar pra fazer treinamento por causa da tal da piscina e cadeira dentro da piscina e tal. Não, só deixando aqui uma pergunta bem clara pra todo mundo. O Rogério Ceni, finalmente agora, ele pode se sentir seguro? É ele o cara que vai ter que tentar dar um jeito no São Paulo? Ele foi o escolhido, a diretoria não vai tirar de jeito nenhum. Qual é a situação do Rogério hoje, depois dessas 2 vitórias e depois de comprar esse barulho de expor os problemas do clube? Até os 47 do segundo tempo contra a Ponte, estava sendo criticado. Um erro de um passe do volante lá da Ponte, o Calero fez 2-1, deu tranquilidade. Como é que é as coisas? É duro, assim, o Rogério, a torcida, claro, ele já era um ídolo do clube, mas tinha uma relação hoje não tão próxima da torcida e voltou a ficar próxima não porque ganhou do Santo André da Ponte, pela coletiva depois do jogo com o Santo André, foi mais por isso. Hoje a rejeição maior da torcida do São Paulo é em relação à direção do clube, e o Rogério, não sei se a intenção dele foi falar da direção, mas de qualquer maneira ele expôs algumas coisas de estrutura, de parte interna do clube, que a torcida do São Paulo quer que seja exposta mesmo, porque não é o Rogério, são muitos anos, que o São Paulo não ganha nada. Então eu até já falei aqui, eu já cheguei à conclusão que eu não farei nenhuma crítica pesada a nenhum técnico que passar pelo São Paulo. Posso fazer crítica sim. Eu não concordei com isso, mas nenhum. O São Paulo hoje é um time que não dá condição de brigar de igual para igual. É a cobrança que brigue por grandes títulos. E hoje ele não tem a menor condição. Então o Rogério é o cara que pode tentar alguma coisa. E por isso que ele tem um certo apoio. Claro que ganhar jogo ajuda muito, Se perder, ele vai ter problema, vai ter pressão, vai ter cornetagem. Mas hoje, mesmo que tenham sido 2 jogos horríveis com o Santo André e com a Ponte, ganhou os 2, joga com a Inter de Limeira quinta, tem tudo para ganhar a 3ª seguida, e aí também os resultados vão dar esse respaldo, mas ele começou a ganhar mais apoio da torcida na coletiva, não foi nem tanto por ganhar os jogos, não. É isso, Flávio e Vanderlei, porque na minha opinião, o Rogério de futebol, esse São Paulo não tá mostrando nada. Contra o Santo André também venceu no fim do jogo. Foi ruim. Agora no último jogo, como o Vamp lembrou, também venceu no fim do jogo e com erro da Ponte Preta. Sim. Que passe, hein? Então, futebol, o Rogério Ceni não mostrou nada ainda nesse São Paulo. Olha, o torcedor antenado sabe que o São Paulo não está jogando nada. Precisa melhorar muito em relação ao que se espera, ao que a torcida acha. Mas o Rogério hoje, respondendo a pergunta do Asmar, pode se sentir incaível. Na minha opinião, incaível, mesmo com o time tropeçando. Porque está cada vez mais claro que aquilo que técnicos anteriores, todos eles, enfrentaram, o Rogério também está enfrentando, que é a decepção provocada pelo elenco do São Paulo. No quesito eficiência, o elenco do São Paulo está liderando qualquer tipo de análise. Está muito complicado trabalhar como treinador no São Paulo. Então, além de tudo, a história do Rogério é muito pesada, é muito forte. Olha, na minha opinião, assim, papo reto mesmo, o único líder do time do São Paulo que não tá deixando que não tá devendo é o Calleri e o Marquinhos. Na moral, o time todo é o Calleri, o Marquinhos, deixa eu ver outro. E o Arboleda, por assim dizer. E o Jandrei. Mas o restante, o time todinho. O time todinho tá deixando a desejar. Papo reto mesmo. Rigoni tá, sei lá, cara. Nicão. Na moral, um camisa 10 como Nicão, sei não, viu? Tá errado. E também o Alisson. O Alisson tá jogando muito bem também, o Alisson.
realmente está no coração da maioria da torcida. Então ele pode se sentir, sim, respondendo à pergunta do Osmar, incaível nesse momento. Eu já penso que ele levantou problemas que são reais, mas ele ficou na alça de mira. É que os caras não... Como é que vai derrubar, né? Neste momento. Mas no primeiro vacilo vão meter uma cama de gato nele. Acho que os caras... A política... O São Paulo é muito político, né? Então os políticos, eles, né? Puxaram aqui. Na primeira oportunidade, eles vão pra cima dele. E outra coisa, eu falo muito com as raposas felpudas por aí, e uma raposa felpuda tricolor me disse o seguinte... ele queria um jogador pelo lado do campo, lembra? Um jogador de velocidade. Não veio. Falou bastante. Deram 3 jogadores com características muito, muito parecidas. O Patrick, o Nicão e o Alisson. Na moral, o Nicão aí parece mais com a, sei lá, cara, tartaruga, só pode ser. Porque um jogador de beira de campo rápido, não é o Nicão, não. Ou seja, já tinha um Marquinhos lá, que tá entrando e resolvendo. Ele tem um monte de jogador, mas todos mais ou menos com a mesma característica, jogador de toque de bola, que fecham pelo meio. Mas ele não tem que aprovar os reforços? Em tese teria, mas não houve isso. Ah, Flávio, claro que houve. A diretoria ia fechar sem avisar pra ele ir embora. Você conhece o Rogério. O Rogério é um cara que se não acontece do jeito dele, ele vai embora. Ou falaria. Se o São Paulo trouxe o Patrick, trouxe o Nicão, trouxe o Rafinha, foram aprovados pelo Rogério. Esse jogo... Não, pô, mas tipo, o Rogério, ele pode ter sido aprovado pra compor elenco. Oxi. Mas não foi os caras que ele pediu, né? Não foi jogador das características que ele pediu. Não foi, não. Nicão, beira de campo, rápido. É o Marquinhos, é o Rigoni, que não tá se encontrando dentro de campo. O Marquinhos tá. Por incrível que pareça, já era um jogador que estava já no São Paulo, né? Olha só. Esses jogadores interessam pro São Paulo? Pergunta o Rogério. Sim. Mas também, eu quero o meu jogador pelo lado. Você entendeu? Tipo assim, você faz uma lista de 3, dão os 3 da mesma posição e não te dão o cara que você precisa mais preferencialmente. E aí, quer dizer, eles geram cair do céu? Não. O Rogério, em algum momento, talvez, que eles iam ter que vender o Vitor Bueno e tal. Enfim, perderam o Pablo, não tem um centroavante. O Pablo saiu porque o Rogério, ok, mas você entende como é que é? É aquela coisa que você... Então, mas o Caleri... Só é o único, Então, e o Caleri não é lá nada disso, né? O Caleri... Mas em relação ao Pablo, a torcida não queria o Pablo nem pintar de ouro. Então... E o Caleri... Já eu discordo, pô, não tem nem como comparar o Pablo com o Caleri. O Caleri é matador, tem nem... Todas essas situações, elas levaram a isso. Agora, o São Paulo não tem elenco. Então você fala assim, o São Paulo tem o Patrick, tem o Alisson e tem o Nicão. Tá, os 3 fazem a mesma coisa. Flávio, mas é o que eu falo. A gente às vezes defende muito e podem ficar bravo comigo. Cara, tá bom, mas o São Paulo, com o elenco que tem, deveria jogar melhor com a Ponte, deveria melhor jogar contra o Santo André, jogar melhor contra o Santo André. Não dá pra ficar falando também, ele não tem elenco, por isso que o São Paulo não tá jogando bem. O São Paulo tem um time muito melhor que o Santo André, muito melhor que a Ponte. Peças mais caras e que não sei se vão conseguir encaixar, porque elas não são peças que dá pra fazer. O São Paulo tá no começo de trabalho com uma cobrança terrível que a Ponte Preta não tem, que o Santo André não tem. Então esse é o mas ponto. Eu concordo com você tem jogador caro. Uma coisa é jogador, vai fazer muita diferença. Agora no Paulista. Uma coisa é jogador caro, outra coisa é jogador útil. Então o São Paulo tem um elenco caro. Agora, se esses caras vão ser... Será que o Nicão custou 30 milhões vai ser útil pro São Paulo? Porra, cara, o Éder, se não me engano, ele ganha 500 mil. Porra. Será que esses 30 milhões poderiam ser melhor usados? É isso que a coisa está sendo considerada. Você não arruma uma piscina, mas você contrata um jogador de 30 anos, limitado, por 30 milhões. 30 milhões eu não gostei. Break pra Rádio Jovem Pan, mas a gente segue no YouTube, deixa o seu like, tá, galera? É muito importante. O que eu não gostei é que o Rogério fala, o Nicão tem anos que não joga o campeonato estadual e por isso que eu tô deixando ele no banco. Isso é lolota, né? O cara é profissional. Ele não jogava o campeonato estadual, mas estava treinando. Não tá se adaptando a campeonatos estaduais, ele não é acostumado. O Nicão ele pode estar poupando o jogador. Nicão não é acostumado a jogar estadual. Ele pode estar poupando o jogador. Ele pode estar poupando o jogador. Porque ele vai.
criar problema com o elenco. Não, olha bem. Outra coisa, eu não sei se foi com você ou o professor Vanderlei, que a gente estava subindo no elevador, eu falei assim, quando o Rogério fala da piscina, tudo bem. Mas quando ele expôs o departamento médico, o cara chega aqui, faz tratamento, 15 para as 2, ele falou, 15 para as 2, vai embora. Aí eu digo, pô... Será que ele expôs o departamento médico ou o jogador? Sim, é isso que eu quero saber. Ô, Flávio, você conhece bem, você tem amizade, todos nós temos amizade com ele aqui. Eu sou um ex-atleta do Corinthians, eu vou lá trabalhar lá, aí eu falo assim, o departamento médico aqui, sabe o que acontece? Os caras vão embora 14 anos. O doutor Joaquim vem na minha goela. Mas é o departamento ou o jogador? Eu não sei se... Porque trabalhou com o Sanches, é o doutor Sanches, né? Pela informação que a Raposa me passou, então, era recado pro jogador. Não era pro departamento médico. Ô, fulaninho, você quer voltar a jogar? Jogador... trabalha mais. Jogador trabalhava mais. Jogador, todo jogador tem nível de estrelismo. Tem o super estrela, aquele que é pequeno, mas já tem estrelismo, tá certo? Quer dizer, a força do departamento médico, do doutor Sanches tem história no São Paulo, tem limites. Quer dizer, ele pode ter... Pode obrigar o cara a ficar lá, né? Ele pode ter perguntado pro doutor Sanches, escuta, esse cara vai embora às 13h45, por quê? Rogério, eu não posso amarrar ele. O cara levanta da maca e vai embora. O que eu faço? Só o Rogério que pode dar porrada. Que me deu essa mesma resposta. Foi você conversando sobre isso? Acho que foi o Vanderlei. Foi o professor que me falou isso. Mas isso eu acho que o departamento médico também tem autonomia. Tem, mas não tem força. Se o médico falar, você tem que fazer o tratamento até tal hora. Mas não tem força. Ele tem essa autonomia. Mas não tem força. Nenhum outro departamento, fisiologia não tem força. Eles são competentes, eles têm informações, passam pro técnico, mas não tem força com jogador de futebol. O cara vai embora. O cara levanta da maca e vai embora. Eu já fiz o tratamento. O ambiente contribui muito para relaxamento do jogador. O São Paulo é um ambiente hoje muito complicado. Por questão estrutural, já teve problema de atraso de salário, não sei se agora, mas já aconteceu recentemente, não faz tanto tempo. Existe uma cobrança de um time do tamanho do São Paulo, que hoje não tem o mesmo tamanho que já teve, é bem menor do que já foi. Mas não aceitam isso. E não aceita, não assume isso. O que eu considero tamanho é competitividade, não é história, um time tricampeão do mundo, ok. Mas hoje não é, hoje é um time que não consegue competir nas grandes competições. E ele se vende ainda como um time que é super competitivo, ele não assume o que ele é. Então tem uma cobrança muito grande, uma estrutura que falha, e isso contribui para que todo mundo relaxe. Voltamos à Rádio Jovem Pan, então agora, Vamp, como você gosta, estamos todas aí. Todas as plataformas. Todas as plataformas, não, TV a gente já saiu, seguimos na rádio e no YouTube. Quem tá no YouTube, deixa o like. Bruno, você estava complementando aí a sua opinião sobre o clima no São Paulo, né? Então, o ambiente. É isso, quando o ambiente, que a gente fala, até o Nilson falou outro dia aqui, né? Que às vezes jogo do Brasil de eliminatória, os jogadores que jogam lá fora, eles vêm aqui e cercam o juiz, como aconteceu contra o Equador. Foi um jogo muito tumultuado na arbitragem. E lá fora eles não fazem isso. Porque eles sentem que eles estão num ambiente que, se eles ficarem em cima de árbitros, se eles ficarem reclamando de tudo, eles vão ter problema. Aí eles vêm jogar eliminatória, os mesmos jogadores, e sentem que aqui é um clima que dá para chegar e pressionar o árbitro, que é mais aceito. Então o São Paulo é mais ou menos isso. O São Paulo é um time que se vende para fora ainda como uma superpotência, que hoje ele não é. Então ele recebe a cobrança de uma superpotência que ele não é, sendo que estruturalmente ele está atrás dos outros, financeiramente ele está atrás dos outros. E o ambiente hoje é muito difícil. Eu duvido que um cara hoje no Palmeiras ele teria uma atitude dessa como no São Paulo, que se ele tiver ele vai perder espaço. No São Paulo não, porque o clube hoje não tem força, não se mostra organizado o suficiente para cobrar. Peraí, você está me cobrando isso aqui, mas isso aqui vocês falharam com a gente. Tanto que no Palmeiras, teoricamente, quem falhou um pouquinho foi afastado. No São Paulo, não. No São Paulo, quem tem força para falar isso é o Rogério. O clube não. O clube às vezes fala, vocês estão me cobrando, mas vocês estão... Mas tá faltando isso aqui, mas vocês estão... O que o Daniel falou, né? O Daniel falou, eu vou para as Olimpíadas porque... Sim, o Daniel foi. Como é que você vai falar? Daniel, você não vai para a Olimpíada? Tá bom, vocês me devem uns 15 milhões, põe na minha conta amanhã que eu fico aqui. Vocês não fazem a parte de vocês, eu não quero jogar a Olimpíada. Eu vou deixar de jogar por um clube que não me paga? Fora que o clube deve também para vários empresários, que são empresários de jogadores que estão lá. Então, de uma certa... Sabe, o cara fala, fica tranquilo lá que é falta de profissionalismo? Também, claro. Mas são caras confiáveis? Não são caras confiáveis. E também não tem nem nível para isso. São jogadores desse tamanho que você acha o máximo. Mas, de qualquer forma, tudo colabora para que eles se achem o máximo. Daniel, que o Vampeta citou, é muito boa porque é um cara de alto nível. E no mesmo momento, o Flamengo vetou o Pedro. Eu tenho certeza que o Pedro queria jogar a Olimpíada. Mas hoje ele não tem como dizer pro Flamengo, eu vou.
Tá, mas seu salário tá em dia, tá tudo certinho, você tem toda a estrutura para trabalhar. O cara ficou. O Daniel não, você fala, vocês não vai. E ficou brabo. Sim, com certeza, mas ele não tinha como dizer não pro Flamengo, porque o Flamengo cumpre tudo certinho com ele. O Daniel não, eu não vou. Tá, vocês me devem milhões. Como é que vocês vão falar pra mim? Eu vou, acabou. E o Rogério, a gente tem uma sonora dele aí, que eu acho que vale a gente colocar, que ele fala que os jogadores percebem que ele é um cara apaixonado pelo futebol e não pelo emprego. A gente tá com essa sonora aí no ponto, Boni? Então vamos colocar aí, até pra gente ver e debater isso aqui. Não vamos ganhar todos os jogos, mas nós vamos competir todos os jogos. E isso já é um ponto importante, já é um ponto que eu acho que eles ficam felizes de ver um time que tenta jogar para frente. Todo mundo fala não tem o primeiro volante, mas nós não temos de fato. O primeiro volante que nós temos é o Luan, que infelizmente, desde o primeiro dia que eu cheguei aqui, eu trabalhei 10 minutos com o Luan praticamente. Então assim, é um time que tem prazer em ter o controle do jogo, a posse de bola, trabalha bem, número de finalizações, vem crescendo com relação a isso. Esse é o mais importante. Eu acho que eles veem no treinador um cara que é apaixonado por futebol, não pelo emprego. Ele é apaixonado pelo São Paulo por ter tido toda a vida no São Paulo. Mas não defendo o meu emprego. Eu defendo a maneira como eu gosto de jogar, como eu me sinto bem. Claro que nós vamos pegar times superiores ao nosso um dia e não vamos conseguir vencer. Claro que nós sofremos ainda na parte física e na parte de construção, mas nós não deixamos de lutar, não deixamos de trabalhar o tempo todo aqui. Flávio e Vanderlei, vocês que já trabalham há muitos anos aí na imprensa de São Paulo, acompanharam o Rogério Ceni desde o começo até o final da carreira. Realmente, né? Ele é um cara apaixonado, ele vive futebol. Rogério não tem vida social. Não. Ele vive o trabalho. E no São Paulo, ele trabalha muito, mas muito. É coisa assim de, 12, 14 horas por dia. Ele faz isso direto. Não inclusive a Raposa me falou. Não, impressionante, é difícil acompanhar o ritmo e a vontade do Rogério de trabalhar. Então, quando ele tá falando isso, ele tá cobrando porque ele faz. Ele realmente, sabe aquela coisa de chegar pro cara e falar assim, você não fica, você também não fica, sabe? Não, ele tá lá o tempo inteiro, chega muito cedo, vai embora muito tarde, realmente ele é apaixonado pelo que ele faz. Ele dá exemplo, né? Muito. Não é pouco, não. Vanderlei. Eu acho isso. O Rogério é um perfeccionista, né? Sempre foi, jogando futebol e também como treinador. Na visão de muita gente, é mala, né? Exige demais, é o cara que cobra, é o cara que diz que, olha, na minha época, eu fazia isso. Ele falou isso já várias vezes, com relação, quando ele falou desse negócio do cara embora mais cedo do departamento médico, ele também estendeu a conversa, dizendo que ele praticamente não saía, fazia tratamento de manhã, de tarde e de noite, para tentar se recuperar rapidamente. Mas isso é diferente, são outros tempos. Na visão dele, não, embora ele seja um treinador jovem, ele entende que há necessidade daquela palavrinha mágica em qualquer função, comprometimento. Perfeito. É importante ter comprometimento. Não basta só o padrão, operação padrão. Não basta em nenhuma função operação padrão. E no futebol é a mesma coisa. E ele fica inconformado com muitas coisas. A vantagem dele é que, como ele se sente incaível e pela estrutura, pela bagagem, pela história, ele pode falar. Por que ele foi carregado nos ombros, Asmar, pelos torcedores nas últimas horas? Porque ele falou que o torcedor queria ouvir. Era isso que o cara queria ouvir. Mesmo o time tropeçando, ganhando apertado ou perdendo, queria ouvir isso, alguém colocando sobre a mesa, com o peso do Rogério, as dificuldades. Eu achei muito legal tudo isso. Vamp, isso pros jogadores. A gente sabe que tem dois tipos de jogador. Tem o jogador que acha isso legal, tal, o cara é apaixonado. Mas tem o jogador, como o Vanderlei falou, que acha mala. Pô, fica esse cara cobrando, fica esse cara expondo. O grupo hoje, você acha que é mais fácil estar fechado com o Rogério? Ou esse cara tá querendo expor o grupo? Assim, você tem que saber quando você convive no dia a dia com os atletas. Mas assim, tem alguns atletas ali que a gente vê que tem um perfil totalmente diferente. O Miranda com certeza tá do lado do Rogério. O Volpe, o Jandrei, o Rafinha. Por que a gente tá falando desse Rafinha é muito elogiado pela Raposa, viu? Não, ele tá ajudando muito o grupo. Não, eu tô falando assim, esses caras já tem um tempo mais de carreira, a gente percebe no seu perfil no dia a dia, né?
E outros a gente não sabe. Mas ali, por que eu falei desses nomes aqui? Porque são os caras que têm bagagem mais rodada e a gente viu o perfil dentro da carreira. Do Miranda, um cara sempre muito sério. Né? O pessoal pode falar um pouco do Arboleda, mas o Arboleda, quando entra, joga demais. O Arboleda vestiu a camisa do Palmeiras outro dia lá nas férias, o Arboleda dá umas escapadas. Mas o Arboleda, quando joga, meu irmão, ele joga muito mesmo. Pra mim, é um dos melhores zagueiros do Brasil. Você fala que o Arboleda já bateu o carro aí. Ele é meio, como se diz da pele, é meio jurusquento. Mas a bola dele jogada, irmão, sim. Ninguém questiona não. Pra mim, o Arboleda é um dos 3 maiores zagueiros do país. E ó, já estão botando a musiquinha. Então, galera, a gente agradece aí a sua audiência. Eu pensei que era a música do Palmeiras. Deixa o seu like, é muito importante pra você que tá aí no YouTube. E todo dia agora, de segunda a sexta,